mais um Connection Delight, que significa conexão leve, suave, gostosa, que a gente vai fazer com pessoas incríveis, histórias maravilhosas, pessoas com muito talento, e essa é a ideia desse podcast. Nosso hashtag é Connecting the Dots, que é aquilo que eu consegui viver esses 25 anos de América, conhecendo pessoas, fazendo negócios, reinventando a minha história, a minha vida. Então, hoje estamos aqui com uma pessoa que, para mim, é extremamente especial. É mais uma filha que eu adotei aqui nos Estados Unidos, apesar do pai e a mãe dela serem pessoas que eu admiro demais, que eu tenho um carinho enorme, porque fizeram ela, e ela realmente, vocês vão conhecer, é uma pessoa incrível. Então, Priscila Trisca, muito obrigada de você ter aceito esse convite para estar aqui comigo hoje. Que honra, Rosana Almeida. Muito obrigada. É a Trisca, a famosa... Se você tem 25 anos de América, eu tenho outro 25, eu posso falar que você conhece metade da cidade e eu a outra metade? Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas então, Pri, o nosso bate-papo hoje, assim, o nervo, né, assim, desse bate-papo, desse podcast, é para você responder 3 perguntas e a gente vai conversando. Que vai ser: de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou, né? Eu acho que é uma história muito interessante e vocês vão gostar. Pri, de onde você veio? Lá do comecinho, você quer saber? Vou resumir. Eu vim de Guarulhos, São Paulo, nasci em Guarulhos, São Paulo. Vim do meu pai e da minha mãe, Elizabeth Wagner Trisca, e mudei para os Estados Unidos 2 vezes. A primeira vez com 9 anos, a segunda vez com 15 anos. Comecei a trabalhar desde 15 anos, então depois que eu mudei para cá, eu trabalhei 10 anos no SeaWorld, que é um parque temático aqui. Comecei limpando mesa e terminei supervisora de 300 funcionários depois de 10 anos. Abri um dos parques e eu amava ir trabalhar com aquela blusa de peixe, calça caque, parecendo um desenho animado. No fim, a Pri tem a idade das minhas filhas, né? Assim, na mesma faixa etária. E a Tati, quando ela estava já fazendo estágio na faculdade, ela dirigia o carrinho da Chamu, o Fusca, sabia? Tinha, tem um Beetle, né? Que é um formato da baleia que anda pela cidade. A Tati foi de Mickey e a Chamu. É verdade, ela trabalhou tem história nos parques. Eu acho que pela cidade que a gente mora, ser uma cidade turística, trabalhar nos parques acaba sendo uma escola pra gente, uma escola de entender a cultura americana, além da cultura, né, porque isso a gente acaba convivendo com os americanos, então você entende na escola, com as amizades, mas trabalhar nos parques, numa cidade turística, eu acho que é essencial pra gente entender a cultura da cidade, porque trabalhar num parque talvez no Texas é diferente de trabalhar num parque em Orlando, onde a gente vive um dia a dia turístico. Então, acho que... teus pais deixaram logo de cara, eles não se opuseram, porque tem, às vezes, quando você vem do Brasil, as famílias não entendem muito isso. É verdade. Uma criança, um filho, e trabalhar com 15 anos, 16 anos, que é o permitido aqui, né? Nossa, então será que eu era explorada quando criança? Porque com 10 eu dava aula de inglês no Brasil. Verdade. Eu morei aqui dos 9 aos 10. Aí quando eu voltei aos 10, voltei falando inglês. Era 95, não tinha nem na internet. Então, em 95, com 10 anos, eu era muito fluente em inglês. Então, no Brasil, eu dava aula na garagem de inglês com todas as minhas apostilas. E eu cobrava essa parte R$5 conhecia. Para os meus vizinhos todos. Então, tudo que eu aprendi no ISOL durante 1 ano, eu levei para o Brasil em fita, em livro, em apostila, eu tirava cópia e dava aula para os meus vizinhos. Que então, legal, eu trabalho mais tempo. Meus pais podiam deixar isso? Eu acho que podia. Mas sim, incentivavam sim. Eu fui uma daquelas alunas que eles recrutaram no high school. Então, os parques vão, conhecem, né, fazem uma feira na escola. E eu fui lá e falei, eu quero trabalhar. E eles deixaram, a gente já tinha mudado pra cá com a família toda. Então, minha história é daí. Só que os meus pais sempre trabalharam. Minha mãe era gerente do Bradesco durante 18 anos, meu pai sempre foi muito, muito empreendedor, comerciante, então eu sempre acompanhei meu pai no Brasil, quando ele ia nas viagens dele aí de vendas, eu sempre estava com ele no carro, tenho vagas memórias disso, então acho que vem já da nossa essência mesmo de família. Mas você, além de tudo, é meio aventureira, né? Porque ela gosta, né, de
de juntar sempre trabalho com curiosidades, com viagens, principalmente viagem. Você estudou a sua faculdade, você fez seu mestrado fora daqui, não foi? Foi. Como é que foi essa história? Aí eu terminei, eu trabalhava no parque durante 10 anos, nisso eu fiz, né, eu terminei o high school, fiz a faculdade enquanto eu estava estudando, e aí eu fui fazer mestrado, mas esse mestrado, ele era um mestrado que chamava Global MBA, MBA Global. Então é uma universidade americana que tem um campus em cada país do mundo, e aí durante em vez de 2 anos, era um intensivo de 1 ano, e a cada term da faculdade a gente morava em um país diferente. Então aí eu saí do trabalho, Como é depois que fala term em inglês? um semestre, né? Um semestre da faculdade, um período. Porque, na verdade, não era um semestre, né? Era menos. Mas no Brasil é um semestre, É. então, né, se comparado a isso, você começa e termina aquele semestre durante aquele período. Então, cada período a gente estava em um país diferente, então a gente estudou e trabalhou na China, na Áustria, na Holanda, na Nossa, Tailândia, é um e a sonho. formatura foi na Suíça. E durante esse 1 ano, eu peguei um empréstimo para fazer essa faculdade. Durante 1 ano, o empréstimo era de $100.000. Esse dinheiro era para eu morar, estudar, comer, viajar, comprar livro, e tudo isso durante 1 ano. Aí, o que eu fiz? Eu economizei o máximo que eu pude na rua. Eu comia na rua, eu comia na Tailândia nas coisas mais baratas que tinha e usava todo o resto de dinheiro para viajar. Porque daí eu peguei e durante esse 1 ano eu fui para 31 países. Nossa, que delícia. Em 1 ano. Mochileira, eu tava numa meta ali. Então eu tinha que estudar, eu tinha que entregar projeto, eu tinha que ir bem. Eu fui a valedictorian, que fala, né? Então eram americanos que moravam comigo nesse país, mas eu fui a que foi escolhida para falar na formatura e Para tudo mais. representar, né? Para representar o meu cohort, que fala que era o meu grupo, né? De viajantes, de estudantes estrangeiros. E aí, quando eu voltei de lá, eu vim para Orlando, depois de viajar tanto, eu morava com os meus pais. E aí eu fui pra casa e eu não tinha nada. Eu não tinha trabalho, eu não tinha dinheiro e eu não tinha vontade de sair de casa. Eu não tinha vontade de sair de casa porque eu não queria ver gente. Eu tinha visto tanta gente durante 1 ano. Cansou. A gente nessa faculdade é muito interessante porque a cada país que a gente ia, eles davam uma aula pra gente de culture shock, que é choque cultural. E isso é algo que eu acho que os brasileiros têm que fazer muito mudando para Orlando. As famílias que vêm Aliás, pra é uma cá. das coisas que a Priscila mais fala, né? Porque, para quem não sabe, também ela virou corretora. Eu falo que esse podcast não é sobre mercado imobiliário, só sobre real estate, mas ela acabou virando uma super corretora. E ela fala isso muito claro para todo mundo, que esse é o principal desafio do novo imigrante que está vindo para cá, né? Essa parte de você realmente entender a cultura, aceitar a cultura e não querer trazer do Brasil para cá. Eu falo que é a dica de milhões. Eu acho que toda essa minha bagagem de viajar, às vezes eu nem lembro numa aula de finanças o que eu tive, nada, mas eu lembro dessas coisas culturais que fizeram a diferença e que com certeza me fazem uma melhor vendedora hoje por essa bagagem. Então, eles davam uma aula pra gente de culture shock. Então, antes de cada país que a gente ia morar, a gente tinha uma apostila, uma aula sobre o que fazer, o que não fazer. Na Holanda, não pedir um to-go box. O garçom vai olhar pra você e vai falar, você é doida, que você tá pedindo uma caixa para ir embora. Uma caixa para ir embora, para levar o resto da comida. Então, né, na China, chega lá, todo mundo vai te dar um cartão, receba o cartão com as 2 mãos. Então, mini coisas que fizeram a diferença. Não servir água gelada para o chinês, que eles odeiam, água com gelo, como a gente serve aqui, né? Exatamente. Detalhes, assim, importantíssimos pra gente chegar, né, no país deles, porque a gente era, né, um intruso, um turista ali. A gente tava numa faculdade americana, então os meus colegas de classe eram... Na China era CFO da Siemens, CEO de não sei onde, porque eles estavam estudando numa universidade americana. Eu estava, né, na universidade normal, que era daqui com um campus lá, mas lá para eles estavam, assim, na melhor universidade. Então era só CEO, CFO de empresa. E aí a gente trabalhou na GM, na Áustria, na Câmara do Comércio Americana, na China, em todo o país eu escolhi fazer um trabalho lá dentro. E aí, na volta, quando a gente se formou, a universidade deu uma aula pra gente de reverse culture shock.
Nem sei se eu já te falei isso, mas Não. eles deram uma aula pra gente de Reverse Culture Shock. Eu não sabia disso. Não? Essa parte você não contou, não. Então, que também foi extremamente importante. Explica pro pessoal o que é o Claro. reverse. Reverse Culture Shock é choque cultural reverso. Por quê? Porque depois de um ano de viagem, de cultura, de aprendizado, de mudança de vida, de conhecer muita gente, quando a gente voltou pra cá, a gente precisava entender que nada tinha mudado, que as pessoas estavam iguais e que a gente tinha mudado. Então, olha que legal isso. Então, quando a gente chegou, não adiantava eu querer chegar pra uma pessoa e falar, nossa, eu viajei pra 31 países, e eu fui pra isso, e eu fui pra aquilo, eu ia parecer a pessoa mais chata do mundo. Só sabe falar disso, só sabe falar daquilo. Por quê? Não porque a pessoa tinha inveja, ou não porque ela não gostava de mim, ou não porque ela não queria ouvir, mas porque não eram assuntos naquele momento, com a nossa empolgação toda de volta, que as pessoas se conectavam. Que eu não conseguia me conectar com eles nesses assuntos, eu precisava estar preparada para isso, porque eu ia falar, ninguém quer ouvir, ninguém achou legal, mas na verdade eles estavam aqui no dia a dia deles, de trabalho, de escola, de rotina, e não sei o que, aí vem uma pessoa que viajou o mundo inteiro, conheceu 1000 pessoas, não dá tempo de ouvir tudo. E a gente tinha que estar preparado mentalmente pra isso. Então, quando eu cheguei, eu acho que eu fiquei umas 2 semanas dentro, quase do quarto, assim, sem sair, sem ver gente, sem, né, pra entender tudo que tinha acontecido. E se você me chamasse pra ir no McDonald's, eu não tinha nem carro pra ir, nem dinheiro pra comprar o McDonald's. Mas você chegou à conclusão, depois de tantos países e Brasil e tudo, que Orlando é a sua casa hoje? Então, essa era uma opção, né? Porque essa faculdade, ela dava pra gente a opção deles escolherem um trabalho pra gente, ajudar a gente a escolher um trabalho em cada país que a gente foi, porque eles, né, queriam nos recrutar como americanos trabalhando lá. E aí, quando eu voltei, depois de viajar tanto e conhecer tantos lugares, eu falei, não, Orlando is home. Orlando é casa. Então, eu posso falar com propriedade que Orlando é, assim, não sei em todos do mundo, mas de 7 países que eu já morei, em 7 culturas que eu já vivi, que Orlando é o melhor lugar por um conjunto de coisas. Melhor lugar para nós brasileiros que convivemos com famílias brasileiras e tudo. Porque a gente tem uma temperatura maravilhosa, uma ponte aérea super rápida, a gente não tem siesta. Na Europa, você fica quase nervoso. A gente tem uma comodidade de comprar coisas, devolver coisas, de resolver as coisas. Que você tá na China, você não consegue resolver, devolver. Então, não dava pra eu não conseguia abrir mão desse conjunto de coisas. É um conforto, né? Então acho que a Orlando é a minha base. Eu amo morar aqui, estar aqui, viver e pagar contas aqui e poder viajar. Aí viajar e volta, porque aqui as coisas funcionam. Então, né, morando nos lugares, até pra viajar, quando a gente viaja, você fala, nossa, no Brasil você não consegue pagar uma conta, você terminou de comer, o garçom não vem com a maquininha. Né? E você fala, gente, eu preciso ir, e eu. Então, são mini coisas que no nosso dia a dia fazem a diferença e com certeza eu acredito que eu fiz a escolha certa. E aí, quando eu voltei, eu tinha $100 mil de dívida, eu não tinha dinheiro, eu não tinha casa, comida, eu tinha casa só e comida, né? Mas eu não podia comer fora, porque eu não tinha dinheiro. Da mamãe e do papai. Da minha mãe e do meu pai. Aí eu tinha amigas que estavam no mercado imobiliário e a gente não se conhecia ainda, né? Mas a gente não era amiga, eu conhecia você pela Gabi, pela Tati, mas eu não conhecia você. E aí tinha a Bruna e tinha a Gisele, que eram 2 muito amigas minhas naquela época, que estavam no mercado imobiliário e faziam muitas vendas. E a Bruna tava na Florida Connection. Eu lembro muito dela. Não, você tem que tirar sua licença, você tem que vender, você é uma boa vendedora, você tem que estar aqui. Eu vou falar com a Rosana, e eu vou falar com a Rosana. Então, foi uma dupla, assim, que até hoje eu sou muito grata, porque elas foram quem me incentivaram. A Bruna muito, a Gisele, quando eu não passei na primeira prova, eu lembro que ela foi comigo pra Miami, que eu queria passar logo. Então, eu não tinha tempo de ficar perdendo, né? Então, eu fui pra Miami fazer a prova, ela foi comigo, me incentivou. Aí eu tirei a licença e entrei na Florida Connection. Eu lembro de você a primeira vez. Ela não sabia se ela trabalhava numa revista, se ela tudo vinha junto. trabalhar aqui, se ela estava no Lions, o que era? Era junto, eu comecei tudo junto. Eu não tinha emprego nenhum, aí eu comecei todos junto. Eu tirei minha licença, eu era sócia de uma revista. É verdade. Né? Uma revista de brasileiro, porque, né, tinha tanta história pra contar daquelas viagens, então, e tinha mais uma coisa, eu fazia mais alguma coisa. Não é Lions. Tinha Lions também, Rotary. Aí eu tava lá na presidência do Rotary, não sei o quê. E virei corretora na Florida Connection. Só que aí eu tinha $100 mil de dívida.
Aí eu falei, não tenho cliente, eu tenho 100 mil dólares. Tenho um carro que, né, era ali dividido da família. E comecei. E eu não sei se você sabe, mas no meu primeiro ano de Florida Você Connection, pagou sua dívida. eu paguei toda a minha Eu me dívida. lembro, ela foi um dos cases que a gente disse, porque a gente estava no início, nós somos realmente pioneiros de brasileiros com uma imobiliária trabalhando para brasileiros do Brasil, do mundo, mas como essa nova fase de investidores, pessoas querendo vir morar aqui. E você realmente foi um caso muito de destaque, realmente, porque você foi muito bem no primeiro ano. Porque é uma profissão que Porque eu você. precisava muito. Mas você sabe que é isso que faz as É. pessoas acontecerem, né? Porque é uma profissão que você começa sem garantia de quantos anos, não é mais salário, não é nada. E você é independente, você está abrindo o seu próprio negócio. E você também parece que ela tem um gosto com novos corretores, um dom com novos corretores, uma Mas eu gosto paciência. mesmo. Então ela gosta de desenvolver pessoas novas. Então a Rô também é uma pessoa na minha vida que incentiva muito tudo, sempre. Eu acho que com certeza foi isso que fez a diferença. Além das meninas, né? Porque eu não te conhecia, mas você, não vem, não faz, não, vai lá. Dá minha primeira cliente. Eu tava olhando esses dias, foi 79 mil dólares minha primeira venda. Olha que A legal. segunda foi 78 mil dólares, né? Então, você sempre incentivou todos nós, não foi só eu. Você incentiva todos, cada um de uma forma muito particular, com as forças que cada pessoa tem. E eu acho que isso que faz todo mundo ficar aqui tanto antes de você ser a escola, né? A Florida Connection é a escola de corretor, de brokers da cidade. Todos ou saíram daqui ou quiseram sair daqui. É verdade. Né? Então, todo mundo sai daqui sempre com portas abertas eu tenho também. um carinho grande por todos eles, e eu acho que essa aqui é a minha missão mesmo, formar novos brokers e novos profissionais, é uma coisa que eu gosto muito. Mas você não ficou só na corretagem, né? Porque você, né? A minha avó diria que ela tem rodinha no pé, porque não para quieta um segundo, você fala com ela, daqui a pouco ela está em Nova York, daqui a pouco ela está em Dubai, daqui a pouco ela está no Brasil. Onde você está, Priscila? Mas também, além dessa rodinha no pé, ela é uma grande empreendedora, né? E ela realmente desbravou um mercado aqui de Orlando, da Flórida e dos Estados Unidos de cultural brasileiro, mas eu vou deixar você contar essa história porque ela simplesmente resolveu abrir a Biz Entertainment, trazendo não shows, como muitas pessoas acabam fazendo, né? Trazendo show de artistas, cantores e tal, trazendo peças de teatro em português para a comunidade local, que foi assim. Que a gente ama, né? A gente ama, né? Vi muita peça muito legal até agora, né? Então, nesse primeiro ano, realmente eu vendi muito, me dei muito bem, mas também eu não saía daqui do escritório, eu vivia plantada aqui sem ter cliente, ouvindo todo mundo, aprendendo. E aí eu lembro que eu paguei essa dívida, eu comprei uma casa, logo também no meu primeiro ano. É verdade, Comprei uma casa, comprei um carro. Né? Tudo muito rápido. E aí, com 2 anos de licença, eu tirei minha licença de broker. Eu queria, todo mundo quer abrir uma imobiliária, né? Aí você pensa 28 vezes antes, não tenho a paciência da Rosana. Mas, não só por isso também, porque como eu acho que eu sou movida a desafios. Acho não, eu tenho certeza, né? Que eu sou movida a desafios. Com certeza. Não, mas são desafios muito grandes. E aí, eu tenho amigos que são artistas, né? Amigos pessoais que são artistas há muitos anos. E aí, um deles estava com um espetáculo rodando no Brasil. A gente, quando vai ao Brasil, eu gosto muito de assistir as peças de teatro e ninguém queria ir comigo. E aqui nunca teve. E esses amigos têm peça de teatro rodando no Brasil. E eu falei, tô vendendo muita casa. Acho que agora os clientes, né, que eles compram casa, depois eles querem saber o que vai fazer, que tipo de negócio fazer. Eu falei, acho que eu vou apresentar para algum cliente meu esse projeto de trazer peça de teatro para cá. Aí ele pode abrir essa empresa, trazer peça de teatro, vai bombar na cidade e tudo mais. E aí eu ouvia, brasileiro não tem cultura, brasileiro não vai, brasileiro não quer, brasileiro não faz isso. Aí eu falei, tá, brasileiro não tem cultura, então pera. Olha o desafio. Então, eu falei, mas como que eles não querem? E o teatro é tão legal, é tão divertido.
Ah, não dá, Priscila. Aí eu falei, então pera, eu não vou apresentar pra cliente nenhum, eu tinha vendido mais casa do que o normal, né? Eu nem sei se eu tenho meta, mas eu bati minha própria meta e falei, deixa que eu vou fazer esse projeto. E aí eu abri a Bis em maio, chama Bis. Eu abri a Bis em maio, em julho foi a primeira peça da Bis, com amigos pessoais, e aí foi um sucesso, lembra? Foi em Winter Park, era Lembro. todo mundo, era uma força-tarefa pra lotar aquele teatro, isso aqui, ó, só com os ingressinhos na mão, compra, alguém compra, É, pra gente levar as eu pessoas me ao lembro teatro. que faltava, sei lá, uma semana. Ela falou, ai, eu acho que só tem metade dos ingressos vendidos. Eu falei, meu Deus, mas não desistiu até o último minuto. Realmente foi uma força-tarefa, Foi um uma monte de gente se força-tarefa. envolvendo, vendendo. E a gente fez 2 dias, a gente fez Foi 2 2 dias. sessões. E aí, quando eu saí dessa peça, no, não sei, primeiro ou segundo dia, me marcou uma pessoa que saiu de lá chorando, que era uma mulher, nem era senhora, uma mulher da Angola, que assistiu a peça em português, saiu chorando e o enredo da peça, a história da peça, remeteu a ela, porque eram 2 amigos que tinham viajado, um tinha viajado para outra cidade, se encontravam, né? Era o Kleber e o Wagner. E aí ela falou, ai, muito obrigada por ter trazido isso, muito não sei o quê. E alguém veio e falou, ai, quando que vai Você ter lembra bis? do nome da peça? E foram quase felizes para sempre? É, acho que foi. Ou Aonde Está Você Agora? Era Aonde Está Você Agora? Foram quase felizes para sempre, foi a Heloísa Perissé. Isso. E aí, foram os meninos. E aí, aquilo me tocou de algum jeito que alguém falou, e quando vai ter bis? Eu falei, não vai ter bis. E Falei, nessa já são quantos anos? Falei, não vai ter bis, não tem mais dinheiro. Eu gastei todo o meu dinheiro pra essa, não tem bis. E agora vai ter 9 anos. Tem 9 anos que teve bis. 9 anos. Sempre a gente na aula. tem a próxima agora. Agora, 11 de julho, Marco Luque. Marco Luque. Com os personagens. Você não viu ele com os personagens Não. ainda, você só viu o stand-up dele, que é maravilhoso. Mas a gente já trouxe Antônio Fagundes, que é um grande... Você assistiu do Antônio Fagundes? Claro, eu viajei com você, porque você fez Boston, fez Miami, né? Quando você Que começou turnê, né? Que turnê, que ela começou a espalhar, daí a gente foi junto, claro, fora da Turma Conect, da apoiando, Mônica. Turma da Mônica. Heloísa Perissé, aí a gente trouxe as pessoas da internet, né? O Carlinhos Maia, o Whindersson Nunes, primeira turnê deles nos Estados Unidos foi eu que fiz, a gente, né? Eu falo que a Bi somos nós, nunca sou eu sozinha de jeito nenhum, uma movimentação nessa cidade pra me ajudar a lutar esse teatro, vocês não entendem. Todo mundo é dono E da não é Bis. qualquer teatro, tá? É o teatro da cidade, que é o melhor, o mais novo, o mais bonito, o mais preparado, maravilhoso e fica realmente lotado. Você começou com o menorzinho, né? A gente começou com de 300 lugares, agora esse tem 1.700 lugares. É. Mas é porque eu acredito que a gente tem que fazer sempre com qualidade, né? Olha isso aqui, qualidade. Começa com qualidade. É. E o teatro é isso, o artista vinha muito pra fazer alguma coisa ali num restaurante, nada contra, Eu mas... acho que é uma coisa legal para comentar também, assim, que o cuidado com o artista, eu acho que é mais do que especial, porque você realmente faz com que ele queira voltar, porque eles têm uma estadia aqui caprichada. E a Priscila, ela eu conheço muita gente, tá? Não se engane, eu conheço muita gente, 25 anos morando aqui. Mas a Priscila conhece muita gente e muita gente que está chegando com ideias maravilhosas, porque isso é uma fase nova que a gente está vivendo aqui em Orlando, que eu acho bom falar, que a gente tem brasileiros super talentosos. No seu aniversário recentemente, aquele água de coco personalizada. Você não tinha visto? Eu tinha visto, assim, en passant, mas muito, muito legal. E tantas outras pessoas brasileiras que realmente têm talentos, que têm novos projetos, que desbravam, que empreendem coisas. E a gente está morando, eu já falei, melhor cidade do Brasil. Chama-se Orlando, ou Orlândia para os íntimos. Posso falar com propriedade, né? Já morei em vários lugares. Você também já morou em vários lugares, várias cidades. E aqui realmente a gente tem a gente é privilegiado, a gente precisa sempre acordar e agradecer. Eu sempre falo, o dia tá chovendo, é bonito, o dia tá sol, é bonito, tudo é sempre bom. A gente mas muito essa privilegiado. habilidade que você tem de conectar, né? Porque nosso hashtag aqui é Connecting the Dots, né? Conectando os pontos, que são justamente essas empresas incríveis, os talentos incríveis, as histórias incríveis, as pessoas incríveis, e é uma coisa que você faz muito, muito bem. E bom, eu gosto dos meus amigos, né? Porque daí diminui, né? Você pode fazer um jantar e todo mundo já é amigo, você fica aquela coisa.
Não, mas eu acho legal isso, porque realmente a gente estava falando que vem o artista e é essa equipe toda que deixa eles terem uma estadia mais do que especial, que eu duvido que eles teriam no Brasil, assim, É né? a terceira vez do Marco Luque fazendo turnê e, eu sou muito orgulhosa, né, da Bisa. A Bisa é um xodózinho nosso. É verdade, É, é muito fofo. é. Então já tem mais um show E por agora aí, gente. tem 9 anos da Bis e a gente tá aí fazendo. Eu nunca me coloquei muito como dono da Bis, né? Eu sempre me mantive muito fora da imagem, assim. Eu não coloco minha cara lá no telão do teatro, né? Tipo assim, Não, mas a gente sabe, não dá para não ser. não dá Não, pra não, não não, ser. não. É bis, é você. Não, A você é Bis a somos bis. nós. Eu me sinto um pedacinho, Paty, mas É realmente um pedação o, que cor, ajuda a gente no começo é o pra sempre. coração, né? Essa coisa vibrante é isso mesmo. E, então, a gente falou de onde você veio, Guarulhos, sua história aqui nos Estados Unidos começou adolescente, trabalhando, aí você virou corretora, viveu no mundo inteiro, voltou, desafio de conta, tal. Abriu a Bis. Qual que você acha que foi assim o maior desafio que você teve como imigrante? Fora essa parte que você já falou, que é entender a cultura. Poxa, você sabe que eu não. Como imigrante, como eu vim pequena, e eu não sei se é pelo meu background, que minha mãe é muito parecida com você, né? A gente nunca, por ser mulher, as pessoas falam, eu sofri preconceito, eu fui discriminada. Não. Eu não sinto isso, eu não me conecto com isso. Eu acho que quando você entende o lugar e você sabe quem você é, você consegue se posicionar como tal, né? Então, assim, eu nunca tive medo de um americano zoar do meu sotaque. Eu falo, pelo menos eu sei duas línguas, você sabe só uma, né? Então, assim, isso não é algo que eu me conecto, tem pessoas que se conectam. Então, eu acho que o desafio maior é fazer. Como a gente trabalha muito na comunidade brasileira, acho que se você vem para trabalhar no mercado americano é diferente, mas a gente que trabalha muito com brasileiros e na comunidade brasileira, a gente tem um público que ele tá cada um aqui por um motivo de vida. Então, um tá aqui porque tá aposentado, o outro tá aqui porque tá doente, o outro tá aqui porque tá ganhando dinheiro para mandar para a família, o outro tá aqui para passar um ano aprender inglês e voltar pro Brasil. É um público muito em trânsito. Então, a gente fazer um negócio para esse público é muito difícil. Então, a Bis é muito difícil porque eu não sei se a peça vai lotar ou não vai lotar. Eu não sei se a pessoa vai trabalhar naquele dia, se ela tem dinheiro para pagar um espetáculo. E desafio como empreendedor, por isso que eu foco muito, eu falo sempre, entenda a cultura, entenda o seu público. O meu público de Orlando é completamente diferente do meu público de Boston, do meu público de Atlanta, do meu público de Miami. Então, o ingresso é mais caro em Miami, em Boston, vende tudo sozinho, porque as pessoas têm sede de ir em coisas culturais. Orlando é uma incógnita completa, né? É, Sempre. Então, acho que o desafio maior como é, empreendedora, você está falando, sim, né? como empreendedora, E como porque depois você me fala como que é como pessoa, assim, se você teve algum. grande, dá exemplos. Não, teve gente que teve, por exemplo, falou assim: eu era saudade da família, o outro era o inglês, o outro. Poxa, então, eu vim com a minha família, eu aprendi inglês desde pequena. Olha, Privilegiada. eu sou privilegiada, agradeço meus pais por isso, porque com certeza eles tiveram muito mais desafios que eu e meu irmão. Comecei a trabalhar muito nova, então a minha cabeça, acho que hoje eu sou velha na cabeça, porque eu comecei muito nova. Eu nunca vi nada como um desafio grande, assim, Eu acho que tem muito a ver com a sua personalidade também, né? pode ser. Mas como empreendedora que você estava falando, é Como justamente essa empreendedora, entender conhecer o o mercado, público, né? exato. E construir nesse mercado que é muito incerto pra gente, por ser uma cidade turística, a gente tem uma renda recorrente, uma certeza. Eu acho que o mais difícil pra mim como empreendedora é a incerteza. É. Você encontrar um mercado mais certo pra você viver em dólar e, enfim, viver o meu estilo de vida, que é viajar. Já fui para agora para 53 países, então eu gosto de viajar, eu preciso manter esse estilo de vida, trabalhar, entregar muito bem e com um mercado que é completamente volátil. É. Eu acho que tem um lado, assim, que eu acho que é legal salientar de você, que é a sua persistência, né? Porque eu acho que, como, por exemplo, ela falou, aqui acaba sendo uma escola de corretores, de brokers, pessoas que saem, abrem as suas empresas e tal.
Se você persiste, porque você teve várias pessoas tentando fazer o que você começou a fazer como Ah, pioneira, sim. mas você, assim, a gente tem que entender que realmente, se você fizer um bom trabalho, tem espaço para todo mundo. Mas tem que ter essa Eu persistência sou de taurina, não. né? Aí fala que taurina é teimoso. Agora já aprendi a falar que não é teimosia, é persistência. É persistência, eu acho. Mas eu acho que é isso mesmo, É. não desistir. Tem 1 milhão de obstáculos, teve pandemia no meio dessa história, tantas coisas. Eu acho Mas que. acho que esse país, ele proporciona isso pra gente. Eu falo pros clientes, né, que a gente atende, eu falo assim, ai, o que você acha dessa ideia? Eu quero vender coxinha na esquina. Eu falo, nossa, vai dar muito certo se você for o melhor vendedor de coxinha da esquina. Ah, eu quero abrir uma multinacional. Nossa, vai dar muito certo se você for a melhor multinacional daquele mercado. Ah, eu vou ser manicure. Ótimo, você vai ficar rica sendo manicure, sendo a melhor manicure. Então, tudo que você faz aqui certo, dá certo. É verdade. Se você tiver a mentalidade brasileira de jeitinho, não é o lugar certo. Porque no começo pode até, né, Passar, mas não passar, dura. mas não dura, não dura. E olha que são 25 anos aqui de cada lado, vendo muita, Muito. muita história. Muita história, Então, muita assim, história. é isso, é chegar com humildade, é chegar entendendo que talvez a sua curva de aprendizado é maior. Se você entender a cultura, a sua curva de aprendizado vai ser menor, Se você com aceitar certeza. ajuda, né? Humildemente, Humildemente. né? E ser justo também. Eu tava conversando com meu tio esse fim de semana, depois eu te mostro uns vídeos, porque muitos não dá pra mostrar. Mas ele mora aqui há 53 anos. Então, a gente tá, toda a família Uau! tá aqui por causa dele, o irmão do meu pai. E aí eu fiz meio que uma entrevista com ele. E ele falou sobre essa mania que o brasileiro tem de falar que brasileiro explora brasileiro e não sei o que. Ele falou, isso é cultura, todos os povos exploram os outros povos. Os chineses que chegaram antes exploram, que chegaram depois, os mexicanos exploram, que chegaram Os depois, italianos brasileiros, lá os em Nova italianos. York. Não é uma coisa de agora, é uma coisa de cultura, de vida, de história. É história. Isso ele foi. E quando você para pra pensar, sim. Então, se você vem determinado a dar certo, faça as coisas certas. Porque daí você não vai nem ser passado a perna e nem passar a perna. Não, eu só acho assim, a gente tem hoje muita informação na internet. Esse nosso podcast não deixa de ser uma informação. Vocês têm histórias, exemplos de pessoas que deram certo logo de cara, outros que tiveram seus desafios. Então, isso passa a ser, né, um material de consulta muito grande. Mas o mais perigoso que eu vejo é quando a pessoa vem achando que já sabe tudo ou quer trazer as coisas do jeito que ela A gente fazia tem no Brasil. exemplos grandes, né, de restaurantes muito grandes no Brasil. Eu vou dar um que eu não conheço o dono, porque o outro eu conheço, mas um é o Coco Bambu, que é enorme no Brasil inteiro e super Bem sucedido. bem sucedido. Abriu aqui e fechou, não deu tempo da gente ir ao Coco Bambu, que já tinha fechado. Então ele vem O Girafas poderosão não com sobreviveu dinheiro. aqui também. Por quê? Porque não entendeu a cultura, não porque não é bom, não é Em verdade? compensação, nós temos aqui a Camelo, 2 portas para o lado do nosso escritório, que Por quê? tá Porque o bom, dono está sempre aqui. sempre aqui. Porque o dono treinou a pessoa, porque a pessoa que tá aqui conversou muito antes de ir, porque ele foi assessorado por alguém, modéstia à parte, dentro da Florida Connection. É verdade. Que, né, deu toda a assessoria de onde abrir, de como abrir, de quem falar, que licença tirar. Então, acho que você pode também dar dicas, por exemplo, red flags, bandeiras vermelhas que você pode ter antes de vir pra cá. Então, eu falo que aqui o americano, ele acredita pra depois desacreditar. O brasileiro, ele desacredita pra depois acreditar. Então, aqui quando você vem conversar com a gente, você senta aqui no escritório e fala, olha, eu sou fulano, eu era isso, eu fiz aquilo, eu tenho tanto, que o nosso papel é acreditar em você. Ah, tá bom, se é isso, então compra aqui, vende aquilo, faz isso, o caminho é esse. Se você não é essa pessoa no Brasil, só a vida vai te mostrar, porque não faz diferença pra gente. E o que acontece muito é isso, das pessoas falarem o que eles são sem ser. E aí acaba que vira uma bola de neve é tão difícil recuperar, né, Rô? Então, quando você vem pra cá com a sua família, pesquisa quem tá aqui há muito tempo, pesquisa o que essa pessoa já fez, o que ela construiu, o que foi construído história, né? com solidez, né? Assim, não só o que ela fez. Repara quanto tempo a pessoa tá ali, quanto tempo ela tá fazendo aquele negócio, né, Rô? Acho Com que são certeza. dicas valiosas. Muito, muito importantes. Agora, nós falamos de onde você veio, como é que tá a sua vida agora, ainda super ativa em todas essas áreas, corretagem de imóveis,
shows, né, espetáculos, trazendo coisas do Brasil, continua viajando muito, mas para onde você vai, Pri? Quais são os seus sonhos? Eu vou ficar aqui. Ficar aqui, já fui para outros lugares, não deu certo. Não. Agora tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu não sei, eu não sou essa Você de tem muitos projetos daqui novos 5 sempre. anos vou estar aqui, sei lá, depois que acontece uma pandemia, não sei. Mas eu comecei muitas coisas que eu estou me identificando. Você me enfiou um time, né? Ela fez eu ter um time, ela é muito persuasiva, então ela me deu um time que eu não queria ter, mas agora eu tenho um time, graças a Deus, muito Time obrigada. na corretagem de imóveis, porque ela gosta de viajar. Vamos entender. O que é um time? Você criar corretores que não têm a mesma experiência que ela, que ainda estão no início da carreira e que podem dar o suporte que ela precisa de atendimento, porque eles sempre atendem juntos, mas ela vai ter um pouco mais de liberdade assim, né? Então, agora eu tenho um time que cresceu e que obrigada por isso, porque eu fui muito resistente por muito tempo. Então, isso me ajudou demais. A Bis, eu consegui juntar um time também na Bis que meio que faz a Bis andar sem eu estar à frente, só com as minhas ideias. Então, eu consigo fechar o espetáculo e deixar que eles cuidem. E isso é um divisor de águas para mim na Bis, porque foi a primeira vez que a gente lançou, começou a colocar a venda com 2 meses de antecedência, por exemplo. Não tem aquela loucura, ansiedade, né? De tentar lotar o teatro. E eu também desenvolvi um curso para corretores no Brasil, enfim, no mundo, que falam português, para entender o nosso mercado, porque hoje, né, o mercado, eu falo que o mercado imobiliário é o coração de toda a economia. Por quê? Porque todo mundo quer vender, quer comprar, quer mudar de casa, quer alugar, quer sair do aluguel ou quer alugar, tem mais filho ou menos filho. Então, esse movimento da cidade é o mercado imobiliário. Com então, a gente certeza. é o coração, a gente tem uma parcela muito importante na vida das pessoas. E como a internet fez o nosso trabalho ter muita exposição, como o mercado imobiliário da Flórida é o mais procurado do mundo, né? Agora, incrível. entre Miami e Orlando, a gente passou Nova York, passou Paris, passou tudo. É a bola da vez, então tá todo mundo com os olhos aqui. Se esses corretores que estão trabalhando no mercado, que estão anunciando, não forem qualificados, não ajuda a gente. Só atrapalha a gente, só piora as coisas pra gente. Nós estamos buscando você, né, que quer se qualificar para trabalhar com a gente, porque de alguma forma o seu cliente vai comprar alguma coisa aqui na Flórida, vai comprar alguma coisa comigo, com ela ou com um outro corretor, então que compre com você, desde que você esteja preparado nesse. É isso que eu falo, ele já está comprando. Se ele passar por você, melhor ainda, porque você vai ter a sua parte. Não muda. No Brasil, a gente tem 12 anos que eu tô aqui, então mas ainda a gente vai para o Brasil dar palestra há 12 anos, pelo menos eu com você. E existe um preconceito, né, no Brasil com o mercado imobiliário. Ah, você é corretor? Ah, você é corretor? Aí eu mudei, agora eu trabalho com investimentos no exterior. A gente muda a palavra, eles olham pra gente diferente. Mas existe esse preconceito lá no Brasil e aqui é uma profissão extremamente respeitada, extremamente bem remunerada, extremamente, né, bem quista. Então, se a gente conseguir treinar essas pessoas lá onde eles estão para também se empoderarem, porque vocês têm poder, né? O poder de ser um corretor é muito grande. Você determina a movimentação da sua cidade. E como é que esse pessoal sabe sobre esse curso? Como é que vai funcionar? Tá no meu Instagram, no link da biografia. Aí você entrevistou, tem um módulo com a Rosana, tem um módulo com os nossos parceiros. Eu expliquei tudo o que a gente faz aqui. E aí, no fim, tem uns formulários para você se tornar parte do time, parte dos parceiros da Florida Connection. Então, a ideia é que eles entendam tudo que a gente faz e saibam referir cliente, que o cliente já venha, não mastigado, mas já venha assim sabendo o que ele quer, que o corretor... Um pouquinho mais preparado, né? Isso, mais preparado para trabalhar com a gente, que eles ganhem também por isso, né? Pela indicação qualificada, eles vão saber qualificar o cliente. Porque lá no Brasil, o cliente não fala, né, pro corretor, eu tô comprando lá nos Estados Unidos, ele acha, né? É verdade, se você não tiver informação para dar, ele vai acabar pulando você. Mas ele acha a gente no Instagram rapidinho. É verdade. É uma oportunidade. Esse é o último projeto que está saindo do forno da dona Priscila e eu tenho certeza que não para por aí, porque ela está sempre inventando alguma coisa nova
e sempre alguma coisa muito atraente, alguma coisa gostosa de participar. Se tiver mais alguma coisa, conta pra gente. Se não, fica pra próxima. Fica pra próxima. Então é isso. Não tenho assim. Não sei se eu gosto de essa meta de 5 anos, de 10 Não, anos. você tem meta de 5 anos. Mas assim, os você meus tem projetos algum sonho? atuais, meus projetos atuais são esses. E eu fico nos projetos a longo prazo, né? Eu tô 12 anos aqui, é 10 anos do Sil hoje, é 9 anos da Bisa. Eu ia falar uma palavra que não é muito bonita, mas eu não caio fácil, não. Não fica pulando, né? Não. Mas então, é porque muita gente, quando eu falo, né, para onde você vai, acaba falando um pouco dos sonhos. Você tem algum sonho que você tem essa mira ou não? Ou ainda tá meio rebuscado lá dentro? Tem alguma coisa que você tá buscando? Tem uns sonhos que vão ficar aqui por enquanto. Escondidinho? Escondidinho. Então fica para próxima, pro próximo Eu capítulo. volto no próximo capítulo para contar a realização desses sonhos. Oba, tem coisa boa vindo por aí. Bom, gente, eu queria agradecer, né, vocês assistirem mais um podcast do Connection Delight da Florida Connection. Vamos continuar conectando, né, esses dots, esses pontinhos. Então, connecting the dots. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no nosso canal, aperte a campainha para você não perder todas as segundas-feiras. A gente vai estar lançando um podcast novo e espero que você tenha gostado mais uma vez desse. Pri, muito obrigada pela Curte, sua... compartilha, manda para os amigos. vai ser muito conheça a legal. história de todos. Histórias incríveis, talentos maravilhosos. Obrigada, Rô. Um beijão para vocês. Até a próxima.